Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com uma alegria, irmãos, trêmula que eu estou aqui, no sentido que é uma grande responsabilidade ministrar diante da amada igreja a palavra do Senhor. E antes de meditarmos, fazermos a leitura do texto selecionado aqui, eu tenho observado durante todo esse tempo, irmãos, que para o pregador do primeiro dia e o pregador da tarde, sempre é os maiores desafios. Porque o primeiro que prega, ele é aquele que tem que girar a chave e trazer um despertamento, porque o pessoal está chegando, né, nos primeiros dias e tudo. E o da tarde, irmãos, ele tem que lutar muito para manter o povo despertado para a palavra de Deus. E eu creio que Deus há de despertar muitos aqui que não vão ser vencidos pelo sono e cansaço, que eu sei que é difícil, irmão. Então vamos nesse momento ler o texto, livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Nós vamos ler, amados, do capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 9. Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 9. Diz assim as Sagradas Escrituras: No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Podeis sentar, queridos irmãos. Quando eu fui convidado, irmãos, para ministrar aqui no retiro a mensagem, um culto, foi-me proposto um tema bastante sugestivo, qual eu gosto e admiro muito, que é a vida abundante no seio, na comunhão, na coinonia da igreja. E eu acredito que esses dias tenham sido as mensagens voltadas para esse tema, a importância da comunhão, da convivência, da coinonia. Mas, irmãos, mesmo antes de receber este convite, uma mensagem tem ocupado a minha mente, tem me perturbado um pouco,
inclusive até tirado o sono, irmãos, porque quando eu comecei a meditar no livro do profeta Ageu, isso me impactou bastante, e quando foi me dado o convite, não tive outra direção senão esta. Por isso que eu peço aqui a indulgência dos amados irmãos, inclusive o pastor que me deu essa oportunidade, mas que o Senhor conduza, irmãos, essa mensagem, porque no final vai fazer sentido o que nós vamos dizer sobre também, irmãos, essa importância da comunhão verdadeira da igreja. Porque o livro do profeta Ageu, irmão Ivanildo, eu estava meditando, meus queridos irmãos, nesse texto, inclusive até foi tema de uma mensagem que eu preguei em uma de nossas congregações também, e portanto de lá para cá, irmão, dessa mensagem tem estado diante de mim estampada, como que uma direção, eu vos digo, da parte de Deus, para entender mais esta mensagem. E se faz necessário, todos nós, irmãos, que lemos as Escrituras, compreendê-las, interpretá-las, obedecer, ensinar, praticá-la. E meus queridos irmãos, eu me debrucei nesse texto do livro do profeta, que eu, conversando com a minha esposa, eu disse, eu estou maravilhado, e como é importante conhecer o texto, a mensagem dita pelo profeta, conhecer as suas sentenças, o que ele quis dizer, por que ele disse aquilo. Mas é bom também você fazer um estudo histórico, irmãos, porque quando você lê o texto sagrado e não procura aplicar corretamente a interpretação, você acaba entrando em equívocos, como muitos por aí existem e fazem uso equivocado de certas promessas e mandamentos do Antigo Testamento. Para muitos, irmãos, é exaustivo, cansativo o Velho Testamento ou o Antigo Testamento. Mas, meus queridos irmãos, um olhar atento, uma meditação sincera e profunda, quando nós nos colocamos a compreender qual é a vontade de Deus, irmão, não tem texto que seja ali ruim de se ler, não existe uma mensagem, porque quando você ouve a Deus, irmãos, no livro, você se alegra. Quando você entende a palavra do Senhor, meu querido, até as genealogias se tornam agradáveis de se ler. Eu mesmo fico maravilhado e gosto de ler as genealogias, aqueles nomes intermináveis, irmãos. Para o povo judeu isso faz muito mais sentido. Talvez para nós aqui tenha pouca aplicação, mas no mundo antigo, no mundo judeu, para os hebreus, amados irmãos, genealogia, aqueles nomes intermináveis, isso é algo de profunda importância para a nação. Então, quando eu estava lendo e meditando, irmãos, eu procurei aqui eu procurei aqui entender a mensagem do profeta Ageu. E, meus amados, algumas conclusões eu chego a essa leitura, porque ao observar o cativeiro babilônico, que foi um dos períodos mais críticos de Israel, que fora profetizado anteriormente por grandes profetas, e de certa forma alguns deles foram contemporâneos aos acontecimentos, e portanto sua mensagem era carregada de uma urgência, devido à vontade que Deus haveria de executar através das nações inimigas para com Israel, que estava, meus amados irmãos, em desobediência. Basta você ali ler o livro do profeta Jeremias para compreender o cenário da nação, para você perceber, irmãos, a indignação, o coração de Deus para com o seu povo, para com a nação escolhida de Israel. Tanto alguns que não compreenderem, se não procurar entender, interpretar, fará mau uso dos textos, talvez tentando aplicar até para os nossos dias promessas que são exclusivas para Israel. Mas se nós não acreditarmos que
não há uma aplicação pessoal para os nossos dias, irmãos, vamos acabar negligenciando todo o Antigo Testamento. Se nós não atentarmos para a realidade do texto sagrado, vamos achar, por exemplo, que só foi para aquela geração, só foi para aquele povo. Na verdade, irmãos, uma aplicação pessoal, tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, porque Deus assim permitiu que a sua mensagem, irmãos, tratada no tempo e no espaço para com o seu povo, fosse registrada no livro para nações, para povos posteriores. E por isso eu, meditando nesse texto, irmãos, eu fiquei maravilhado, porque nós percebemos aqui a atitude, irmão, espiritual do profeta quando foi levantado para ministrar uma mensagem que muitas das vezes era carregada de juízo, porque ele antevia problemas que o povo comum não estava percebendo. O profeta era aquele que percebia situações em que muitas das vezes líderes não estavam também se atentando e percebendo o perigo de suas ações, de suas condutas. E por isso que o profeta era chamado para as ocasiões especiais, meus queridos irmãos. Por isso que quando Deus levantava um profeta, era um profeta, meu querido irmão, que vinha com uma mensagem direta, objetiva e clara. E isto é um padrão praticamente em quase todos os livros dos profetas, se você for ler. Você vai ver inicialmente aqui uma mensagem de juízo. Você vai perceber nos escritos dos profetas uma mensagem de exortação, uma mensagem muitas das vezes até de castigo, como foi o caso de Jeremias tratando para com Israel. Não sem temor ele fez isso, não de uma maneira insensível Jeremias falou aquelas coisas, mas ele falava como que tremendo diante de Deus. Ele falava com o coração encharcado, porque ninguém melhor do que o profeta, irmão, exprimia o sentimento de Deus nos seus tempos. Isaías, Ezequiel, você pega ali o profeta Daniel e o profeta Jeremias, eles no seu tempo, na ocasião especial, irmãos, eles foram ali levantados com uma mensagem de juízo. E às vezes faz necessário, sim, toda vez, irmãos, onde nós não percebemos ali uma direção do povo de Deus acertando o caminho. Todas as vezes que Israel, irmãos, saía do propósito, irmãos, Deus levantava um profeta. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para o que dizia o profeta Jeremias. Ele dizia: o profeta que pregar a paz, o profeta que falar de paz aqui, ele até o momento ele diz: eu queria tratar com vocês de paz. Louvado seja Deus. Quando vê um profeta lá enviado de Satanás tentar desfazer o que o profeta Jeremias disse, o profeta Jeremias diz o seguinte: amém, assim seja, conforme a tua palavra. O profeta que profetizar a paz, ele só vai receber o galardão quando o que ele profetizar se cumprir. Não tem esse negócio aqui de levantar um profeta tal e ficar só falando bênção, irmãos. Não tem esse negócio na Bíblia. Eu não consigo ver na Bíblia o profeta que só fala bênção. Existe um que tentou, mas foi repreendido, Balaão. Teve um que tentou fazer isso, meus queridos irmãos, mas não foi enviado de Deus, não. Jeremias falava tudo aquilo que falava, porque Deus, o Senhor, o enviara a dizer. Eu quero que os irmãos agora prestem um pouco a atenção, tendo feito essa introdução inicial, para o texto que antecede o que nós lemos. O cenário aqui, meus queridos irmãos, até a gente estava aqui comentando um pouco mais cedo, irmãos, de frieza, de apatia, de descaso para com as coisas de Deus.
E é num cenário como esse, irmãos, que Deus levanta um profeta para aquela geração. O profeta Ageu, quando ele se levanta, meus queridos irmãos, e ele é considerado como o profeta do tempo. Ou seja, alguns até denominam como o profeta da restauração. Porque, de fato, quando o povo conclui ali, quando termina o fatídico cativeiro babilônico, 70 anos foi a sua duração. Meus amados irmãos, muitos que saíram ali do cativeiro voltaram para as suas terras. E a pergunta que ficava no ar era: qual era a direção de Deus para o seu povo? Qual era a palavra que o Senhor haveria de enviar, meus queridos irmãos, para aquele povo? Porque foi dada uma ordem para reconstruir. Mas sabe qual era o sentimento do povo que saiu do cativeiro? Era que simplesmente Deus, pelo seu poder, haveria de organizar tudo, e o povo simplesmente ia tomar a terra, voltar para os seus lugares e viveria como no paraíso. Era essa a mentalidade. Porém, meus queridos, o cenário era de devastação, o cenário era de destruição, era um cenário ali de lamento e de lembranças do que eles acabaram de vivenciar por 70 anos. E a mensagem de Ageu, meus queridos irmãos, era essa: trabalhem em prol da vontade, da obra de Deus, porque Ele determinou que se fosse restaurado, que fosse ali construído para a adoração do seu nome. O povo até começa, irmãos, a trabalhar, inicialmente ali, exortado pelas profecias de Ageu, encorajado pelas profecias de Zacarias, que eram os profetas desse período, em torno ali do ano 598, ali os profetas, meus amados, encorajavam o povo para trabalhar pela a obra de Deus, pela causa do Senhor. Só que aí eles começam a trabalhar. Porém, meus amados irmãos, duas coisas eu observo que fez com que o povo parasse de cumprir a vontade de Deus. Primeiro, meus amados irmãos, eram as acusações, eram ali a zombaria que os inimigos de Deus levantavam contra eles. Tanto Tobias, Sambalat e outros que queriam ali atrapalhar a obra de Deus. Em um certo momento eles tiveram êxito e fizeram que a obra da construção parasse. Eles interromperam, irmãos, ali aquela construção, e Deus viu isso como uma atitude não adequada para o seu povo. Ou seja, Deus não queria que o seu povo parasse de construir, de reformar e de restaurar o templo do Senhor na cidade de Jerusalém. Por isso, irmãos, aqui o diagnóstico do profeta é espiritual, ou seja, ele tem uma visão espiritual do que está acontecendo e direcionado por Deus. Ele então, meus amados irmãos, começa a dialogar e ao mesmo tempo, irmãos, a aqui falar o sentimento do povo que estava naquela época ali, que voltaram do cativeiro. No verso de número 2, irmãos, no capítulo de número 1, acompanhe comigo essa leitura. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Meus amados irmãos, aqui o diagnóstico, como eu disse, é espiritual. Tinha coisas que faziam com que o povo trabalhasse, ficasse preocupado com alguma ação inimiga, fazia com que o povo ficasse em atitude de alerta, e portanto eles tomariam uma atitude diferente, né? Porque talvez alguma nação inimiga viesse atrapalhar, ou algum ali enviado de Satanás atrapalhar a construção. Eles estavam preparados para ter uma atitude contrária. Mas aqui Deus está dizendo: ó, esse povo aí está acomodado.
Esse povo aí, agora eles estão parados. Porque a conclusão de Deus aqui, meus amados, por meio do profeta, é o seguinte: eles estão dizendo aí que não é mais para fazer o que Deus mandou. Não é para nós aqui nos dedicarmos às coisas de Deus. Não é o tempo para nós nos dedicarmos às coisas de Deus. E aqui há uma repreensão, irmãos. Livro do profeta Ageu começa assim, com juízo. Depois é que vem, irmãos, as palavras de consolação e esperança, que já já eu vou chegar nelas. Mas por enquanto, havendo uma atitude contrária à vontade de Deus, a palavra é essa, irmãos, é de juízo. Esse povo está dizendo que não é o tempo para construir, para reformar a casa de Deus. No verso 3 diz: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós habitardes, é tempo para vós habitar em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Olha o contraste, irmãos, aqui. O profeta estava entendendo o sentimento do povo. O povo começou a trabalhar, pararam, ficaram muito tempo, cada um cuidando de si mesmo, das suas coisas, das suas casas. Eles começaram, meus amados irmãos, a abandonar a obra, a vontade de Deus, que era reformar a cidade e o templo. Eles procuraram, portanto, edificar suas próprias casas. Sabe o que eu vejo aqui, meus amados irmãos? Uma substituição de prioridades. A prioridade de Deus, irmãos, era que o povo construísse o templo. A vontade do Senhor era que o povo trabalhasse e se ocupasse no templo. Quer dizer então, pregador, que vamos fazer aqui uma comparação, que se a minha casa estiver descoberta, eu tenho que me ocupar nas coisas do Senhor, enquanto eu abandono minha família, abandono a minha casa. E onde é que eu vou morar? E qual é o conforto que eu vou dar à minha família? Não é essa, meus amados, a conclusão que nós devemos chegar. Porque Deus não quer que o seu povo fique a céu aberto, sem abrigo, sem um lugar para reclinarem-se, suas famílias. Mas, meus amados irmãos, o que estava aqui em jogo era a prioridade que o povo estava dando muito mais às suas próprias coisas do que propriamente às coisas de Deus. Esse aqui é o problema que o profeta viu. Porque ocupar-se nas nossas coisas, trabalhar, estudar, isso aí é importante. Mas abandonar a obra, deixar de fazer a vontade de Deus, irmãos, é aí onde está o perigo do crente, que começa a se ocupar com as coisas deste mundo e abandona, meus amados, o chamado que Deus tem em sua vida. Uma coisa é eu trabalhar, me esforçar, construir aqui uma família, estudar e etc, usufruir do meu trabalho, usufruir dos meus conhecimentos, uma vida boa aqui, e ao mesmo tempo dar glória a Deus por isso, pastor. Eu posso fazer tudo isso, meus amados irmãos, e ainda assim dar glória a Deus, cultuando, adorando e servindo a Deus, quer seja na minha comunidade, quer seja em um outro lugar, quer seja servindo a Deus na localidade onde eu estou, quer seja viajando. Eu posso fazer isso. O que eu não posso, irmãos, é colocar estas coisas em primeiro lugar. Eu não posso. Porque nós vamos observar aqui e que Deus faz com que o povo meditasse. Deus leva aquele povo ali, aquela nação, por meio do profeta, irmãos, a considerar os caminhos que eles estavam tomando em suas vidas. Uma das palavras que se repete aqui, irmãos, mais interessante, são um imperativo chamado considerai. Deus diz lá no versículo de número 5, o profeta diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Ele está dizendo aqui: observem as vossas atitudes, examinem as vossas decisões. Observe o seguinte: qual é a observação? Qual é a reflexão que Deus quer que nós façamos aqui, meus amados irmãos, e que Ele insiste neste autoexame? Eu posso assim dizer: faça um autoexame.
O versículo seguinte é explicativo. Verso 6 diz: semeais muito e recolheis pouco. Aqui, meus amados, duas coisas antagônicas, que não se encaixam, que não está adequada. E Deus leva o povo a refletir: olha, vocês considerem os vossos caminhos, observe o que está acontecendo. Se a vida de vocês estão boas, se vocês estão ali realmente se beneficiando das coisas de vocês estão se ocupando tanto nelas, o cenário é o contrário. Há um paradoxo aqui: como é que eu semeio muito, eu vou me ocupar nas coisas e não estou usufruindo bastante disto? Deus diz aqui: vocês estão semeando, não é? Vocês estão se ocupando nas coisas, mas considere isto: vocês não estão semeando, vocês não estão colhendo, meus amados, na mesma proporção do vosso trabalho. Porque há alguma coisa errada que precisa ser ajustada na vida de vocês, para que vocês possam usufruir daquilo que vocês estão fazendo, irmãos. Deus diz o seguinte: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta. A mensagem de Deus, irmãos, quando ela veio ali para o povo através do profeta Ageu, e Ageu era um profeta desconhecido. Na verdade, não se tem um registro profundo das suas biografias, como existem outros profetas. O texto em si é curto. A carta, o texto sagrado em si, ele é curto, compõe-se de 2 capítulos. Ou seja, parece que a mensagem do profeta ali, ela não era tão extensa, tão condensada, tão ali aprofundada. Mas uma característica que há nesse profeta aqui, irmãos, é que ele é objetivo direto com a mensagem que Deus tem para transmitir a seu povo. Ele vai direto no assunto, ele não faz rodeio, ele não tem muito aqui argumentações a tratar, não. Ele simplesmente se levanta como uma mensagem, como portador que é da mensagem, e ele fala o que Deus está transmitindo. Não era aquele que ficava toda hora profetizando, toda hora chamando a atenção de si, não, porque o verdadeiro profeta, meus amados irmãos, ele fala quando é necessário falar, ele se revela quando é necessário se revelar, porque a ocasião vai fazê-lo se manifestar. Deus vai fazer com que verdadeiros profetas seus se levantem em situações, meus amados, críticas, para trazer o povo ao conserto, à sua vontade. Considerem isto, façam um exame com base nas palavras de Deus, nas palavras que Deus está transmitindo a vocês. Deus diz isso por meio de Ageu, aquela nação. Interessante que ele fala, meus amados, aqui a 2 líderes, e isso é digno de nota, porque Zorobabel e Josué, meus prezados irmãos, eles foram aqueles 2 líderes a qual Deus o designou, o incumbiu para retornar, para liderar uma congregação de mais 40 mil pessoas, meus amados irmãos, para voltar para Jerusalém. São estes que estão lá listados no livro de Neemias. São estes 2 que estão ali descritos no livro de Esdras, que voltaram com o povo para reconstruir, para liderar, irmãos, aquela nação. E a mensagem do profeta Ageu, irmãos, vai ao encontro a esses 2 líderes, dizendo o seguinte: Zorobabel e Josué, a vocês que foi dedicado a liderar este povo, eu tenho uma palavra para vocês: esforça-te, anima-te, porque o Senhor é convosco. Deus, meus amados irmãos, Ele fala àqueles que têm um chamado, mas que portanto não estão executando diligentemente. Mesmo esses 2 líderes aqui, que anteriormente foram incumbidos. E uma coisa interessante que eu estava lendo em Zacarias, pastor, é que quando Zacarias, o profeta, vai mencionar Josué e mencionar Zorobabel,
ele faz uma aplicação aqui, meus amados irmãos, profética contra esses dois líderes. No lado de uma forma positiva, eu quero dizer. Porque eles são considerados ali, meus amados irmãos, como as duas oliveiras. E talvez alguns irmãos aqui já vai até fazer uma associação com o que diz os textos sagrados, inclusive lá do Apocalipse. É isso mesmo, eles prefiguram no tempo deles, irmãos, o que vai acontecer lá no período da grande tribulação, que vão se levantar dois líderes da nação para pregar a palavra de Deus. E quando Zacarias falava ali, da parte de Deus a Josué, ele diz, esforça-te, Josué. Não confundam, meus amados irmãos, este Josué com o mesmo Josué, sucessor de Moisés, embora o nome seja sinônimo, sejam parecidos. Mas aqui está falando com aqueles líderes naquele tempo, naquele cenário, prezados irmãos, que embora foram chamados, embora foi dito a um que era um tição tirado do fogo, e foi dito ao outro que não é pela força, não é pela força humana, mas é pelo Espírito do Senhor, a estes mesmo que foi dito essas palavras, irmão, estava aqui nesse momento, nesse cenário, também abatidos. E o profeta Ageu se levanta com uma palavra, irmão, de encorajamento. Nós precisamos aqui também de irmãos que venham com uma palavra de encorajamento para os nossos líderes, para os ministros, para os dias de hoje. Uma palavra, meus amados, que erga, que coloque-os novamente na vontade de Deus. Mesmo estes aqui que foram chamados, mesmo esses aqui, meus amados, que foram ali já ordenados, estavam seguindo um sentimento de desânimo, estavam ali cedendo às pressões, mas Deus levanta um profeta dizendo, a Zorobabel e a Josué e a todo o povo desta terra. Talvez alguém possa até interpretar de maneira equivocada, quando Deus vai dizer o seguinte, este povo diz, parece que não há uma ligação entre Deus com aquele povo. Mas o que Deus está dizendo aqui, a este remanescente, vocês que restaram do restante do povo, vocês também se tornarão protagonistas na minha obra. Não é só líderes que Deus usa, irmãos, Deus levanta. E Deus sempre vai levantar e capacitar, meus queridos irmãos, aqueles que têm propósito, aqueles que têm chamado. Deus sempre vai incomodar, irmãos, lá no seu cantinho. Às vezes você quer ficar ali só se balançando, às vezes você quer ficar ali só enclausurado no seu canto e não quer tomar um protagonismo na obra de Deus. Mas mesmo assim, meus queridos, se você tem sobre ti uma promessa, Deus tem sobre ti um plano, que eu não sei qual é, mas você e Deus sabe, com certeza Deus vai te visitar novamente, meu irmão. Com certeza Deus vai te visitar novamente, minha irmã, para que você possa cumprir a vontade de Deus. Porque, meu querido, se há uma coisa que inquieta o coração do crente, é quando ele sabe que tem que fazer algo e ele não está executando. Há uma coisa que nos incomoda, irmão, é saber que eu preciso fazer algo, eu sei o que é, mas eu não estou fazendo. Não sejamos como Jonas, não sejamos como aquele que teve que ser lançado no mar, não sejamos como aqueles, meus queridos irmãos, como aquele a quem Deus teve que ir lá, estava escondido. Aonde é que você está? Onde é que você está se escondendo da vontade de Deus, meu irmão? Deus vai te visitar e Deus vai te falar o que Ele tem para falar. E se você ouvir a voz de Deus, se levante, meu irmão. Se você ouvir a voz de Deus, se levante, minha irmã. Apruma os teus pés, esforça e tem muito bom ânimo, porque é contigo que Deus está falando. Deus diz para Josué e para Zorobabel: é com vocês que eu tenho uma obra a executar.
Mas também esse povo que está com vocês aí também, eles vão ser protagonistas. Ou seja, Deus não trata só com alguns ilustres não, irmãos. Deus tem os seus, mas também capacita, irmãos, todo aquele que Ele chama para a sua obra. Pode ser o menor dentre o povo, pode ser o mais desconsiderado ali, o menos sábio, o mais iletrado de todos. Meu querido, Deus, Ele é aquele, irmãos, que assim como Ele disse a Zorobabel, não é por força e também não é pela violência. Se há uma coisa que nós precisamos aqui, meus amados irmãos, entender nessa tarde, é que somente a ação do Espírito de Deus no nosso meio fará mudar esse estado que nós percebemos, esse sentimento, às vezes, irmão, no olhar dos nossos irmãos, de frieza, de apatia. Quando a gente começa a conversar, irmão, sentimos ali até um peso nas palavras, porque parece como se Deus tivesse se retirado do meio de nós, parece como se Deus tivesse abandonado, parece que Deus só foi naquela primeira geração e não mais agora com esta geração. Eu me recuso a acreditar nisso, meu querido irmão. Por isso que se você conversar comigo, ou onde eu tiver uma conversa, irmão, e você achar, dizer que Deus não está operando mais, o primeiro momento, a coisa que eu vou dizer, irmão, tu está orando para que Deus possa operar de novo na tua vida? Você está orando para que Deus possa operar de novo? Ou você só é daqueles que fica mencionando o problema e não se envolve com ele? Porque, meus amados irmãos, uma coisa ali que ardia no coração de Ageu, irmãos, era essa vontade de ver a obra de Deus levantada e restaurada. Se havia uma coisa ali que mexia no coração, porque Ageu, ele era o profeta do cativeiro, lembre-se disso, meu amado. E quem lê o livro do profeta Daniel, quem gosta de ler os livros históricos aqui, quem acompanha Israel nesse período, vai entender o problema que houve ali, vai conseguir entender, enxergar, mensurar o tamanho do problema que foi para Israel nesse período, que eles estavam, meus prezados, como que quase mortos, desterrados, isolados. Era como se o próprio Deus, na mente de algum, tivesse abandonado aquele povo. Para alguns talvez já perderam até a esperança de uma renovação, talvez até perderam a esperança de um avivamento no meio do povo. Há muitos assim, pensa que Deus já abandonou, pensa que Deus, meus amados irmãos, cessou. Alguns até já começam a falar com descrente, já não se fala nem mais sobre isso. É um problema, irmão. É bom quando a gente começa a conversar com o irmão e ele se sente ali insatisfeito. Irmão, a situação está problemática, a gente não está vendo o mover de Deus, não está tendo essa conversão. Esse é o diálogo que muitos de nós temos, irmãos. Em algum canto, em algum lugar, você já conversou com alguém sobre isso. Irmão, o que é que está acontecendo? Está tendo cruzada todo mês. Meus amados irmãos, está tendo evangelismo, está tendo culto de aniversário, e a igreja se alegra porque veio todo o povo. Deus, mas cadê as almas? Alguns aqui talvez até começaram a conversar sobre isso. Mas é bom, de certa forma, quando a gente começa a tratar sobre esse assunto, e que mexe com o nosso coração, e a gente começa a fazer uma reflexão introspecta. O problema está em mim, irmão. O problema não é Deus, o problema não é os nossos pastores, e não, irmão, o problema está em mim, é em mim esse problema. É bom quando a gente começa a detectar isto em nós. Agora, quando nem mais se fala sobre isso, aí é um perigo. Quando a gente começa a não tratar desses assuntos, meus queridos e prezados irmãos, Ageu, ele se incomodou com aquela ação ali da inércia do povo. O chamado era para o povo construir. Ele até diz: trabalhai, trabalhem, se esforcem. Mas, meus amados irmãos, aqui vamos retornar de novo ao texto.
Versículo de número 7, eu estou caminhando essa minha mensagem por alguns versículos do capítulo 1, meus amados, porque se faz necessário fazer isso, para nós entrarmos na mensagem propriamente dita, para a gente entrar na mensagem propriamente dita. Mas vamos lá, versículo de número 7 ainda diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxerte para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Aqui é interessante, irmãos, que Deus não aceita desculpas. E se Ele falou algo, meu querido, você ficar levantando desculpas aqui é problema para você. Se Deus está falando ao nosso coração e a gente tenta, meus amados irmãos, a todo custo levantar na nossa mente algumas objeções, meu querido, é dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Se Deus está falando, deixe ser penetrado pela palavra de Deus. Se o Senhor está comunicando a sua verdade, faz bem a igreja ouvir a mensagem de Deus, irmãos, e atentar para o que diz o mandamento do Senhor. Diz assim: subir ao monte. Deus está dizendo: tragam. Não há uma expressão aqui clara, objetiva de arrependimento, como a gente vê às vezes lá em Joel, que o povo proclama jejum, que o povo ali se humilha, que o rei se dobra, que inclusive não permite nem que os animais se alimentem. Há uma atitude de arrependimento. Louvado seja Deus, irmão, que toda vez que a palavra de Deus é proferida e o povo atende, bênçãos vêm, irmãos, em seguida. Quando o povo de Deus, irmãos, compreende a mensagem e ela adere em seu coração, é um passo para nós tomarmos uma atitude diferente da que nós estamos atualmente. Porque ainda Deus diz: considerai os vossos caminhos, examinem, olhem os acontecimentos ao vosso redor à luz do que Deus está falando. Ele diz aqui: esperastes o muito. Muitas das vezes nós esperamos, irmão, muitas coisas, como Israel esperava uma grande colheita. É interessante tratar desse assunto para com Israel, porque eles interpretavam a bênção de Deus quando se fartavam de mantimentos, quando eles abundavam, meus amados, em cereais e toda sorte de fruto do campo. Porque isto era um sinal de que Deus estava com eles, abençoando, e a terra frutificando, e a terra respondendo com bênção, e o céu dando o seu orvalho, o céu dando a sua chuva, as árvores dando o seu fruto. Estava ali toda em harmonia com a vontade de Deus. Porque, meus amados, quando o povo está em obediência, quando o povo começa a obedecer, quando o povo começa a se tornar, meus amados, ali dedicados à vontade do Senhor, então, meus amados, vem bênção de todos os lados, vem luta, vem tribulação, vem, mas isso não chega, não se compara com a mão de Deus sobre um povo que está em obediência. Quando a mão de Deus está sobre a sua vida e você está alinhado com a vontade de Deus, meu querido irmão, até o mal que é intentado contra nós, Deus faz e converte em bênção para o seu povo e para a sua igreja. Mas aqui o caso era diferente. Vocês estão esperando muito. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. É disso que Deus está falando para o seu povo. Considerem isto, meus amados. Vejam os acontecimentos, o cenário, o que é que está acontecendo de errado entre vós, para que o céu não dê a sua chuva,
para que as plantas não deem seus frutos. O que é que está acontecendo? Deus nos chama a uma reflexão, considerar isto, o porquê. E Deus vai aqui dizer ainda mais, tá? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, por causa que vocês não estão priorizando as coisas espirituais, vocês não estão tendo a abundância do que é espiritual na vida. Para Israel, Deus está dizendo: vocês estão priorizando, vocês estão aí dedicando mais a embelezar a vossa casa. Talvez não era nem isso, irmãos, embelezar a casa, embora quando se foram fazer a casa do governador lá de Judá, foi uma repreensão que ele também recebeu, porque se adornava com toda sorte de indumentária, de material, enquanto simplesmente a casa do Senhor, o templo, estava em ruínas. Prioridade, irmãos, é quando eu coloco as coisas de Deus em primeiro lugar, aí eu sou, irmãos, abundantemente abençoado. Mas quando eu ignoro as coisas de Deus, quando eu coloco, meus amados, ali em segundo e terceiro plano, quando eu não me dedico, eu não busco conhecer a vontade de Deus, o que é que eu vou receber isso? Como é que eu posso esperar bênçãos se a minha atitude ela não me conduz a receber as bênçãos de Deus? Se as minhas atitudes estão sendo contrárias, por que eu tenho que esperar? Essa é a reflexão que o profeta faz aqui. Vocês estão esperando muito, mas tem sido pouco. Não é isso. A matemática de Deus não é esta. Meus amados, o propósito de Deus é derramar sem medida, que vem a partir daí a abundância para todos. Diz o Senhor: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um corre a sua própria casa. Eu acho interessante essa expressão, que ele diz: vocês estão correndo, ou seja, nas coisas de vocês têm pressa. Nas coisas de vocês, você tem dedicação. Para o que for bem para vocês, isso aí você corre, acorda até de madrugada para pegar o ônibus bem cedo para ir para o trabalho. Mas acordar de madrugada para orar quando Deus te chama, não. Quando eu priorizo, irmãos, mas aquilo que me toca, aquilo que me pertence, e eu não valorizo as coisas de Deus, eu não posso, meus amados, esperar bênçãos da parte de Deus sobre a minha vida. Eu preciso reprogramar, eu preciso mudar, a minha atitude ela precisa ser agora modificada, e é aonde eu vou chegar agora, irmãos, porque a mensagem do profeta, irmãos, ela tem duas naturezas. Como assim? Ela tem a de ser recebida ou rejeitada, de duas uma, irmãos. Ou o povo que recebe a mensagem de um profeta de Deus, até aquela que é dura e juízo, e recebe e absorve aquele sentimento que Deus está ali revelando, ou então ele rejeita, vira a cara. E meu querido, o resultado de Israel foi o cativeiro quando rejeitou. A mensagem do profeta, ela tem essa característica, meus amados irmãos. Ela tem por propósito assim o ser recebida. Interessante que quando Deus falou por meio de Ezequiel, ele já foi dizendo através do profeta: quer ouçam, vai ter aqueles que vão te ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não importa o que vai acontecer, mas fala e não te cales. Não é o caso de nós aqui falarmos, expressar, esgoelar palavras rudes e duras,
sem aquele sentimento no nosso coração, irmãos. É necessário que aquele que porta a palavra de Deus, chamado para pregar, para falar, ele tema e trema, irmãos, antes de falar ao povo, porque não é uma irresponsabilidade. O profeta é aquele que sente, irmãos, da palavra de Deus. O profeta de Deus é aquele que está sentindo o coração de Deus bater, e mesmo falando de juízo para o povo, é aquele que se dobra e diz: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, é o teu povo, como Moisés, que falava aquelas palavras duras, mas ao mesmo tempo estava dizendo assim: Senhor, tem misericórdia desse povo que é de dura serviço, que é de duro coração. Por isso retém os céus, versículo de número 10, sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, isso que está acontecendo foi por minha determinação. A escassez que vocês estão vivenciando é por causa que vocês não estão priorizando as coisas de Deus em primeiro lugar. Por isso o céu está como que de bronze, mas toda oração, irmãos, quebrantada, ela penetra as regiões celestiais e faz a mão de Deus, irmãos, se voltar, trazendo benefícios para o povo de Deus. Toda oração sincera e quebrantada, irmãos, humilhada, todo aquele sentimento ali de arrependimento, de humilhação, Deus se agrada deste sentimento quando Ele vê no seu povo. Foi o que aconteceu aqui com Zorobabel e Josué e todo o povo, irmãos. Ali eles receberam aquela mensagem e disseram amém. Eles receberam a repreensão e disseram amém, Senhor. Verso 12, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Agora, meus amados, o cenário muda daquela palavra de juízo para a palavra de encorajamento e de esperança. Quer receber palavra de vitória? Quer receber palavra de encorajamento? Receba primeiro, meus amados irmãos, aquela palavra dura que vem ao seu encontro, para que depois venham as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Muitos falam de vitória, muitos querem as bênçãos, mas não querem ouvir o profeta de Deus falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Muitos querem receber a chuva do céu, mas quando Deus, irmão, tensiona ali pesar a sua mão, Ele fecha mesmo e só abre, irmão, quando o povo dobrar o joelho e clamar ao Senhor, assim como fez Elias, meu querido, em seu tempo. Ali tinha autoridade, irmão, para falar no nome do Senhor. Ali tinha autoridade para dizer: só vai chover quando eu mandar. Ah, mas tu é muito arrogante. Não importa, quem tem comunhão com Deus, irmão, não quer saber do que falam de si, não. Quem tem experiência com Deus, ele tem mesmo essa autoridade, ele tem até a chave do céu. Mas se tiver experiência com Deus, comunhão com Deus, Deus concede que através da sua oração coisas extraordinárias aconteçam. Não espere, não. Essas respostas sobrenaturais
Se em primeiro lugar, irmãos, tua vida ainda não está da maneira agradável que Deus deseja, mas é possível que a nossa vida seja agradável, se a nossa vida seja um louvor, um culto a Deus, quando eu e você nos preocupar, irmão, em buscar a Deus, independente das circunstâncias e da situação que nós estamos vivendo. Elias tinha autoridade para chegar diante aqui de Acabe e falar no nome do Senhor. Ageu chegou lá, meus amados irmãos, e diz: assim diz o Senhor. Não era clichê, não eram essas palavras que alguns gostam de usar, não, irmãos. Era alguém que via a face de Deus. São os que veem a face de Deus, que tem, meus amados irmãos, sobre si autoridade para dizer assim diz o Senhor. Se não tiver comunhão, se não tiver ali a sua vida equilibrada na presença de Deus, o assim diz o Senhor, se você disser, nada vai acontecer. Nada. Porque, meus amados irmãos, Deus confia a sua palavra quem é fiel. Deus, Ele confia a sua palavra, meus amados, as melhores coisas, aquele que tem segredo com Ele. Deus quer revelar a sua palavra, a sua vontade, aqueles que almejam ouvir a sua palavra. Louvado seja Deus. Aquela geração ali ouviu a palavra de Deus, irmão, e voltaram para os caminhos do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Primeiro ouviram, primeiro examinaram, depois tiveram uma atitude diferente, obedeceram. Agora sim, irmãos, vem bênçãos. Eu sou contigo, diz o Senhor. São as palavras de Deus, irmãos, quando elas são ouvidas. E observe que no verso 14 diz assim, ó: o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, o governador de Judá, e o espírito de Josué, do filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo, de todo o restante do povo. Às vezes é até repetitivo. Josué, filho de não sei quem, Josadabe, filho de fulano, e todo o povo. É repetitivo isto. Mas isso, meus amados, mostra a ação de Deus em sincronia com todos. Deus quer alcançar não apenas algum, Deus não quer levantar só alguns, Deus quer fazer contigo mesmo uma obra tremenda. Deus quer falar contigo, meu irmão, Deus quer falar contigo, minha irmã. Deus quer levantar você, meu irmão, Deus quer usar você, minha irmã. É com cada um aqui, pode ser com a liderança, pode ser com os ministros, pode ser com o irmãozinho ali, pode ser aquele que limpa a igreja, pode ser aquele que abre, pode ser aquele que primeiro chega no culto. Deus quer falar, irmãos, com cada um e fazer uma obra tremenda. Deus suscita, irmãos, isso é maravilhoso. Quando Deus suscita, é a ação de Deus, é o mover de Deus no sobrenatural, irmãos. A gente pode não estar vendo, mas Deus está suscitando aqui. Pode não estarmos vendo, irmão, aquela explosão gloriosa que nós estávamos acostumados, mas Deus está suscitando espíritos aqui para voltar, meus amados irmãos, a ser uma bênção no reino de Deus. No capítulo 2, irmão, estou caminhando para o final. Se ainda me restar tempo, irmão, me ajuda, que eu estou sem relógio aqui, sem cronograma, sem nada, tá? Mas se Deus estiver falando, assim seja. A segunda parte, meus amados, que nós lemos aqui, vai falar de uma coisa tremenda. Diz o seguinte, no 7º mês, capítulo 2, verso 1, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Olha só, Deus falando de novo aqui, ó, no tempo tal, no dia tal. Esse relato, irmãos, histórico, ele é sugestivo. Deus trabalha conosco no tempo e no espaço. E Ageu parece que preocupado em registrar
datar para que ninguém pudesse, irmão, duvidar que a sua mensagem, ainda que fosse curta, era Deus falando àquela geração. No tempo do rei tal, no dia tal, no mês tal. Foi entre agosto e outubro, irmãos. No ano de 520, por 2 meses só, aproximadamente, Ageu se levantou como profeta. O que aconteceu depois que o povo atendeu a voz? Não importa a vida do profeta, ele mandou a mensagem, o povo atendeu, isso é que importa. Não importa a figura do pregador. Se ele chega aqui e fala as palavras de Deus, o que ele quer ver é a glória de Deus se revelando no povo. Não importa o que acontece com o profeta. Não importa se Deus vai levantar A ou B, se Deus vai usar o Daniel, se Deus vai usar o Herbert, não importa se Deus vai trabalhar com a Larissa, não importa se Deus vai falar com você, meu irmão. Quem quer que seja e que Deus levante, louvado seja Deus por isso, irmão. Nós estamos precisando de pessoas no nosso tempo que tenham visão espiritual e fale as palavras do Senhor e não a conveniência do povo. Nós precisamos ouvir, irmãos, as palavras de Deus. Ageu foi o profeta levantado naquela geração para motivar o povo. E uma das coisas interessantes, ele fala o seguinte: quem dentre vós viu a glória do primeiro templo? Ele começa a falar aqui, irmãos, aos anciãos. Com todo respeito, irmãos, eu vou me dirigir aos anciãos agora. Quem viu a glória de Moriá no seu primeiro tempo? Tem lembranças boas, né, irmão Jaime? Quem viu a glória de Moriá no primeiro tempo? E enxerga agora o cenário. Como é que você se sente, irmãos, quando faz essa reflexão? Quando você que viu, que presenciou, não é isso, irmão Jean? Que foi instrumento, e agora enxerga e vê. Essa reflexão Deus faz com os anciãos. Quem dentre vós viu a primeira glória? E como é que vocês estão vendo agora? Nem se compara. Não é só um saudosismo que Deus aqui nos estimula, irmão. Não é só ficar naquelas boas lembranças nos registros fotográficos que muitos têm guardado. Ah, aquele tempo de Moriá. Ah, aquele período glorioso que nem pregação tinha, irmão. Mas eu quero agora falar para você desta geração, você mais jovem e você mais ancião. O que o mesmo Deus, irmãos, operou no passado, Ele é o mesmo que pode fazer, irmãos, 2 vezes mais. Eu estava tentando entender o que é isto que Deus diz aqui. Uma passagem tão citada por nós, irmãos, até cantada, no verso de número 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez. Ainda uma vez, irmãos. O povo talvez pensara que Deus o tinha abandonado lá no cativeiro. O povo pensava, irmãos, que Deus já não era mais com eles. Só que o mesmo Deus diz: ó, o meu Espírito está convosco. No verso de número 5 diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do exílio, o meu Espírito permanece no meio de vós. Não temas, meu Espírito está. Deus não retirou. O povo voltou, meus amados, do cativeiro ali, com aquelas lembranças ruins, daquela saudade de tempos melhores, dos dias gloriosos. Mas Deus está dizendo aqui: não se preocupem, mesmo que vocês tenham visto aquela primeira glória, eu vou fazer com que ela se dobre mais ainda. Vocês verão a minha glória, a glória da segunda
casa será maior do que a da primeira. Quem lê, irmãos, lá no livro de Crônica, sabe a glória que desceu lá no templo, quando Salomão dedicou, irmão, aquele lindo santuário glorioso. Sabe que foi tremendo, meus amados irmãos, ali a confirmação de Deus, irmão, com aquela geração. Era a confirmação de Deus, irmãos, aquela geração. Quando Deus derrama o seu poder, irmão, é confirmação, irmão, de Deus no meio de nós. Mas quando Ele não derrama, irmão, a gente tem que se preocupar mesmo e buscar e saber qual é a vontade de Deus para nós hoje, meus irmãos. O ainda uma vez, irmãos, nos faz acreditar que é possível um renovo. Deus diz, irmãos, a Josué lá em Zacarias: eu ainda vou mandar um renovo, eu ainda vou levantar um renovo no meio de vós, eu ainda vou fazer algo no meio de vós inacreditável. Ainda uma vez, daqui a pouco eu farei tremer o céu, o mar e a terra seca. O meu Deus, irmão, é o Deus que faz tremer céus e terra. O meu Deus, irmão, é o que faz tremer os corações dos reis. O meu Deus, irmão, é o que faz de novo todas as coisas. É o nosso Deus. Eu farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero fazer aqui um exegese e uma hermenêutica, irmão. O que é isso aí não importa, mas eu vou dizer, isso aqui é uma referência ao que vai acontecer lá no período quando Deus restaurar a glória de Israel na grande tribulação. Deus vai fazer isso de novo, tá? Mas para nós aqui uma aplicação, irmãos, é necessária. Deus fará no meio de vós de novo o que vocês desejam. Deus fará de novo ainda uma vez. Não esqueça essa palavra, irmão. O ainda uma vez. É possível de novo Deus levantar, irmãos, guerreiros e guerreiras. É possível Deus, irmão, acender a chama. E talvez aqui, irmãos, alguns ainda verá essa glória de novo em Moriá. Nós devemos, irmãos, aqui refletir, eu e você, se nós realmente estamos aqui querendo o poder de Deus nas nossas vidas. Eu cheguei aqui pela manhã, irmãos, eu me deparei com cadeiras vazias. Doeu um pouco, mas não importa. Deus pode fazer esse lugar encher pela sua presença, o que é mais importante. O que não pode ficar é o meu e o teu coração vazio. Se o nosso coração estiver cheio, se o nosso coração estiver ardendo, se o nosso coração estiver latejando de novo, meu querido irmão, lembre dessa palavra que eu vou dizer aqui de novo, mais uma vez, daqui a pouco. Alguns intérpretes disseram, esse texto aqui, ele não exemplifica bastante o que o profeta quis dizer. O que na verdade o profeta quis dizer é bem pouquinho, daqui a pouco, bem rapidinho. Ou seja, as coisas de Deus não é para amanhã, não é para depois, é para agora. Você vai sair daqui do mesmo jeito que entrou? Não é possível. Irmãos, eu lamento alguns jovens e alguns adolescentes, irmão, que estão aqui e só ouviram, pastor, as glórias de Moriá no passado. Ei, meu irmão, o Deus é o mesmo que opera hoje, ontem e para sempre será. Pai que viu aqui a glória de Deus, as manifestações gloriosas, comece aí, meu querido, a trazer aquela lembrança na sua vida e fale para o seu filho: meu filho, foi assim e vai ser assim. Tem muitos que não estão vendo, irmãos, o poder de Deus. Nós temos que lamentar esta geração de muitos jovens e adolescentes que só ouviram falar, irmãos. Muitos só ouviram falar das glórias. Está na hora
de nós nos levantarmos, irmãos, e buscar de novo a face do nosso Deus, para ver a sua presença no meio de nós, para ver, inclusive tem até pessoas descrentes ainda, que entra e sai no nosso meio e nada a ver. Meu querido irmão, minha querida irmã, e você que está aqui nos visitando, creia hoje em Jesus, arrependa-se e volte-se para Deus, e comece a clamar pelo poder de Deus na tua vida de novo. Se faz necessário somente o mover de Deus. Deus diz através ali do profeta Zacarias a Zorobabel: Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, não é por força e nem por violência. Vocês têm que fazer isto. Isto só se dará se for pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nós precisamos, irmãos, buscar. É o Espírito Santo de Deus, para sermos um tição tirado do fogo. Um tição tirado do fogo, irmãos, ele ainda está queimando, não pode se apagar. Essa chama não pode se apagar, essa tocha não pode se apagar. Deus acendeu, irmão, e não se apagará. O fogo ainda arderá, o ainda uma vez acontecerá. Para Israel, Deus estava dizendo: vocês viram essa glória aqui do templo, esse agora que vocês estão construindo nem se compara o que aconteceu no passado, mas será maior do que a da primeira. Isso aconteceu, meus amados, no tempo de Herodes. Interessante, que foi uma reconstrução que fizeram no tempo de Herodes, dos reis Herodes, e que, meus amados irmãos, muito maior do que essa glória localizada, né, em um determinado lugar, é a glória de Deus nas nossas vidas. Jesus Cristo propiciou pela sua morte a nossa redenção e salvação, e Ele nos prometeu um rio de águas vivas. Ele prometeu, irmãos, o Espírito Santo habitando não no nosso meio, mas em nós. Não só no meio, mas o Espírito Santo de Deus em nós. Irmão Ivanildo, e o tema da mensagem: a vida abundante na comunhão da igreja. Ora, meu querido, os crentes cheios do Espírito Santo, precisa eu falar mais alguma coisa? A reunião será a evidência. A igreja renovada, a igreja restaurada. Daqui a pouco, irmão, estão batendo na porta do outro. Irmão, vamos para o culto, irmão. A glória de Deus está caindo. Não vai precisar nós ficar aqui motivando, encorajando aquele que está parado. Se a minha comunhão com Deus estiver, irmão, sendo bem alimentada, se a minha vida espiritual estiver ali sendo bem cuidada, a comunhão com os santos estará garantida. A vida abundante está garantida. A minha vida espiritual, irmão, na presença de Deus, se ela estiver bem, pode ter certeza, irmão, que a comunhão dos santos pegará fogo. E é Deus quem acende o fogo. Se a nossa comunhão no Espírito, irmão, estiver aqui bem, se nós sairmos daqui renovados, eu quero ouvir, irmãos, os cultos lá na Piedade, quinta-feira, como antes, os irmãos pulando, cheios do Espírito Santo, da presença, da unção e da majestade de Deus no meio da igreja, sendo restaurada, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, passo-lhe a palavra ao nosso pastor.